Quando a gente fala sobre começar a estudar programação, existe um certo consenso, né, entre todos os conteúdos que a gente vê por aí. Todos falam sobre começar estudando a base da programação. Mas e aí, né? O que será que é essa tal de base da programação que em cada lugar que a gente vê falando disso, né, tá falando uma coisa diferente, e aí a galera fica super perdida porque, enfim, não tem nem ideia por onde começar, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso Café com Rafa. Eu vou detalhar essa base passo a passo para você entender o que precisa de verdade estudar de uma vez por todas. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café. E o papo aqui hoje vai ser um pouco mais técnico, tá? Eu costumo receber várias perguntas, né? E muitas delas sempre acabam convergindo para o assunto base da programação. E a maior dúvida, né, da galera é que na maioria dos conteúdos que rolam por aí é difícil achar alguma coisa de fato concreta, definida do que é essa base. Muita gente fica... Pô, mas o que exatamente eu tenho que estudar, né? Qual curso eu tenho que comprar? Qual caminho eu preciso seguir? E aí o que acontece é que esse pessoal acaba começando já de cara se arriscando numa linguagem de programação, uma linguagem comercial, né? Seguindo tutorial, e quando o papo começa a ficar complexo, acaba se desestimulando e abandonando os estudos. Bom, sem mais enrolação, o que é de fato a base da programação? Galera, imaginem o estudo da programação como uma construção de uma casa, beleza? Mesmo sem você entender nada de construção civil, como é o meu caso, uma coisa você sabe, toda casa é construída em cima de um alicerce, certo? Então, antes de você de fato começar a construir aquela parte visível, aquela parte morável, né? Você precisa cavar um pouco, montar uma estrutura antes de começar a subir as paredes. E o que acontece se você não tiver essa estrutura? Se você começa a colocar tijolo em cima de tijolo para fazer um muro, né, deixar esse muro apoiado só no chão e não fixar ele em lugar nenhum, conforme essa parede vai ficando maior, ela vai acabar pendendo para um lado ou para o outro e vai acabar caindo, certo? Ela não se sustenta. E na programação é exatamente isso. Se você começar na programação pegando um tutorialzão aí sobre como montar um aplicativo web em JavaScript em uma semana, o que vai acontecer? O tutorial vai chegar a um ponto em que ele vai te cobrar um conhecimento que, se você não conseguir obter antes, você simplesmente vai travar, não vai entender nada. E se por sorte o seu projeto buildar, né, ele vai ser puro Ctrl+C, Ctrl+V, e muito provavelmente você não vai mais muito longe do que aquilo, até aquele ponto onde você chegou. Uma outra coisa é que, além do conhecimento técnico que você vai precisar, você precisa também estar com a cabeça treinada para pensar de forma algorítmica, tá? Não sei se você já teve essa experiência de pegar um código da internet ou de algum amigo seu, começar a ler, e por mais que você até tenha uma noção dos comandos que estão sendo usados, você fica completamente perdido, né? Não tem a menor ideia do que está sendo feito ali de fato. E isso acontece com tanta gente, por quê? Porque não treinou o suficiente o pensamento algorítmico, não consegue bater o olho e dizer o porquê que aquele código está sendo escrito daquele jeito, entende? Então, galera, eu particularmente quebro o estudo da base da programação em algumas partes, tá? E a primeira, como vocês devem imaginar, é o pensamento algorítmico, né? É o pensamento procedural, né? Você conseguir enxergar os eventos e as ações no mundo, na sua vida, na sua rotina, de forma algorítmica. Ah, Rafa, isso aí tá meio vago pra mim ainda, explica direito. Beleza, galera, eu vou explicar. Então vamos lá. Um exemplo de exercício para treinar esse pensamento algorítmico é você começar a escrever num papel ou no editor de texto, sei lá, rotinas básicas do seu dia usando pseudocódigo, tá? Então, por exemplo, se você vai descrever sua rotina para acordar e escovar os dentes, seria de uma forma assim bem simplificada. Abrir os olhos, sentar-se na cama, espreguiçar-se, ficar de pé, andar em direção ao banheiro, localizar e pegar a escova de dentes e a pasta, colocar a pasta na escova, levar a escova à boca e fazer o movimento de escovação de um dente, repetir o movimento de escovação para cada dente, um ponto de atenção aqui, tá? Durante o processo, se a boca estiver cheia de espuma, cuspir a espuma, e se todos os dentes estiverem escovados, lavar a escova, outro ponto de atenção aqui, levar água até a boca, bochechar
cuspir a água, secar a boca. Então, pessoal, claro que esse é um exemplo muito bobo, né? Simples e com pouco detalhamento. Mas o ideal é que você escreva vários desses algoritmos, tá? Que cada vez mais você consiga colocar um nível de detalhamento maior e com o tempo consiga começar a perceber algumas coisas quando começa a escrever essas rotinas, tá? Conforme você vai escrevendo, você vai começar a perceber algumas coisas. Uma delas é que existem algumas ações que são repetitivas demais. Então imagine só se eu ficar escrevendo escovar um dente, escovar um dente, escovar o dente do lado, escovar o outro dente do lado, escovar o dente do lado. Olha que a gente nem tem tantos dentes assim na boca, né? Mas imagina que a gente está detalhando uma caminhada na praia até um quiosque. E no exercício, se você tiver que detalhar os passos, imagina o tamanho que ia ficar o seu algoritmo, né? Imagina se você estivesse a 1 quilômetro do quiosque, o algoritmo ficaria enorme, repetitivo. Ia ficar, dê um passo, dê mais um passo, dê mais um passo, dê mais um passo, né? E é aí que você identifica um loop, por exemplo, né? E substitui tudo isso simplesmente por repita essa ação até que algo aconteça. Fica mais prático, né? E você não precisa perder detalhamento nesse caso. Tem também algumas outras ações que não sei se vocês perceberam, mas que dependem de uma condição para acontecer. E no nosso exemplo sobre escovar os dentes, né, isso ficou bem ilustrado quando a gente fala se todos os dentes foram escovados, lavar a escova. Ou seja, a gente só lava a escova e interrompe a escovação se todos os dentes foram escovados. E isso pode ser tanto um comando condicional simples, como pode ser uma condição de parada de um loop, que no fim das contas é mais ou menos a mesma coisa. Então, pessoal, esses foram só 2 exemplos, tá? Mas além de loops e dos condicionais, a gente tem vários outros elementos da programação, né? Vamos dizer assim, que são importantíssimos da gente identificar antes mesmo de saber qualquer linguagem ou comando. Então, galera, a primeira parte é escrever muito pseudocódigo, ou seja, essa linguagem falada, tá? E treinar muito para conseguir enxergar tudo de forma algorítmica, tá? Pode parecer bobo e você pode achar que não está assim aprendendo nada, mas você está na realidade condicionando o seu cérebro a cada exercício, tá? E você vai ver que quando pegar o código de fato vai ser bem mais fácil de escrever o que você quer fazer. Bom, a gente já falou agora bastante sobre pensamento algoritmo e qual seria a segunda coisa dessa base da programação? Bom, eu diria que a segunda parte seria você entender os elementos básicos de um código, que independe totalmente de linguagem de programação, porque são coisas que praticamente toda linguagem tem. E o que você precisa entender sobre isso? Precisa entender o que são bibliotecas, o que são variáveis, quais são os tipos de variáveis que existem, pelo menos as mais genéricas, né, que existem aí, né, na maioria das linguagens, o que é input, né, como uma entrada via teclado, o que é output, né, que pode ser uma exibição na tela, o que são vetores, vetores multidimensionais, estruturas, loops e condicionais, que a gente já falou aí anteriormente, funções, recursão, tá? E também coisas de nível mais baixo, como alocação de memória, ponteiros, entender como que isso tudo é armazenado na memória, né, enfim, todos os elementos que existem em toda linguagem de programação. Mas Rafa, como que eu estudo tudo isso se eu não tiver uma linguagem? Estudar só na teoria é muito difícil, né, pessoal? Fica muito abstrato. A ideia fica, enfim, voando por aí. E é por isso que eu recomendo que você comece com uma linguagem sim, mas que muito provavelmente não é uma linguagem que você vai sair por aí usando depois. E qual que é essa linguagem? A famosa linguagem C. Veja que não é C++ nem C Sharp, beleza? É a linguagem C mesmo, galera. Essa linguagem, ela não é muito comercial, ela é bem baixo nível, né? Os lugares que usam essa linguagem geralmente usam para projetos de desenvolvimento de drivers, ou, enfim, qualquer interface com hardware. Então, muito provavelmente você não vai trabalhar, né, com ela, ou pelo menos eu espero que não, mas ela tem tudo o que você precisa para entender essa base. Ela é muito boa para você escrever seus primeiros algoritmos. E também é fácil de rodar. É só instalar um compiladorzinho lá no seu computador, no seu sistema operacional, escrever o seu código, dar play e pronto, você consegue rodar seu algoritmo. E eu acho que é por toda a simplicidade dela que a grande maioria das faculdades, cursos técnicos, tecnólogos, né, e vários outros cursos aí costumam ensinar os conceitos básicos usando a linguagem C. E o terceiro passo desse estudo da base da programação, eu diria
que é você começar a fazer projetinhos de teste na linguagem C. Usar e abusar de comandos para entrada de usuário, né? Ou seja, pedir que o usuário digite alguma coisa no teclado, pegar essa informação e transformar em outra coisa. E para que isso? Para montar um portfólio? Não, galera, pelo amor de Deus, não, tá? Esses projetos, eles só são para você consolidar o seu conhecimento, mais nada, tá? Então, por exemplo, monta uma calculadora que opera 2 números, né? Que pede um número, depois a operação e depois um outro número e você dá o resultado na tela. Você pode tentar até montar projetinhos mais complexos, né? Como um jogo da velha, que vai te ajudar muito a entender bem, né, o uso de vetores multidimensionais, preenchimento de vetores com loops alinhados, enfim, essas coisas. E claro, né, pessoal, procure não ficar inventando moda e ficar usando biblioteca gráfica para C, tá? Nem nada disso, porque o objetivo não é você desenvolver de fato algo comercial. Se você ficar trazendo para os seus projetos, né, as chamadas perfumarias, né, ou seja, coisas que não vão agregar de fato conhecimento de base para você, não tem por que usar, tá? Então mantenha as coisas simples, deixa toda a parte gráfica no printf mesmo, beleza? E depois que você usar bastante a sua criatividade para escrever uns 4 ou 5 projetinhos em C e todos esses conceitos básicos estiverem bem estruturadinhos na sua cabeça, quando você souber exatamente quando e por que usar um ponteiro, quando você entender o que significa e por que precisa alocar memória e desalocar memória, quando você souber diferenciar passagem de argumentos em funções por valor e por referência, e claro, né, depois que você passar bastante perrengue tentando resolver erros de falha de segmentação, Stack Overflow e coisas do gênero, quando esses conceitos estiverem bem claros, aí a gente já pode dizer que você estudou a base da programação e está pronto para dar os passos seguintes nos seus estudos. Beleza, Rafa, mas e aí? Quais seriam esses passos aí que você está falando? Bom, pessoal, eu diria que seria a escolha da frente com a qual você quer trabalhar, tá? Front, back-end, dados, etc, né? Uma linguagem que sirva bem a frente na qual você pretende se desenvolver e, claro, não esqueçam de estudar as ferramentas que compõem um ambiente de desenvolvimento, tá? Estudem ferramentas de controle de versão, como o Git. Se você não está familiarizado, comece a estudar um pouquinho de Linux, como criar o seu ambiente de trabalho, como personalizar seu terminal, como instalar aplicações, enfim. Essas coisas que muito provavelmente você vai precisar saber se quiser realmente se tornar um programador. E pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Eu tentei sintetizar bem tudo isso para não ficar um papo muito extenso. Eu espero que você, de uma vez por todas, tenha conseguido entender o que é de fato a base da programação, né? E é claro, existem muitos outros conceitos, né, conforme você vai avançando. Por exemplo, se você optar no futuro por estudar Java, você vai precisar estudar orientação a objetos, né? Vai precisar entender herança, polimorfismo, encapsulamento, enfim, que na minha concepção não faz parte da base da programação, tá? Eu penso que a base é algo muito mais estrutural, tá? Orientação a objetos, por exemplo, é um conceito que se aplica a algumas linguagens, mas em outras não, tá? Então eu meio que gosto de separar ela da base, ok? Enfim, espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você conseguiu tirar alguma dúvida aqui, conseguiu entender um pouco mais sobre o que é essa tal dessa base da programação, né, que todo mundo fala, já deixa teu like, tá? Para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E aqui no Café com Rafa eu sempre tento trazer um assunto bacana para vocês, inclusive aceito recomendações, pode colocar aí nos comentários, tá? Sobre o que você mais gostaria de ver aqui no nosso canal. E para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever caso você ainda não esteja inscrito e, claro, ligar as notificações para ser avisado quando rolar vídeo novo aqui no canal, beleza? E se você quiser falar comigo, tirar, enfim, uma dúvida, mandar uma sugestão, um oi, enfim, qualquer coisa, eu tô nesse perfil aqui em cima, tá? Nas redes vizinhas, que é @eu-sou-o-Rafa-Carvalho, pode me chamar lá, me mandar um direct. Tá, aqui a gente conversa, bate um papo e troca algumas experiências, beleza? E é isso, valeu demais por você ter assistido até aqui e até o nosso próximo café. Fui!